Mateus capítulo 26, o versículo 52, está escrito assim: Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada. Em algumas traduções está dizendo: guarda a tua espada. Porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Vou repetir mais uma vez. Então Jesus disse-lhes: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Amém. Só até aqui. Os irmãos podem se assentar nos vossos lugares. Meus amados irmãos, o autocontrole é fundamental para vencermos na vida e alcançarmos a vida eterna, para nós termos a coroa da vida eterna. Nós passamos por lutas, enfrentamos provas, mas é necessário que nós, no nosso dia a dia, a gente tem que ter o autocontrole na nossa vida. Quando se fala de Atos 2, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, para chegar até lá, para chegar no Atos 2, foi necessário eles passarem por um processo, aonde nós observamos que às vezes as pessoas já querem logo ir para o Atos 2, já querem logo para a descida do Espírito Santo, já querem logo para o Pentecoste. Só que Deus, Ele é muito sábio. Deus, Ele gosta das coisas tudo certinha. Primeiro Deus salva, Deus vai moldando, vai limpando, Deus vai tratando, Deus pega o vaso rachado, quebra o vaso, coloca água, molha, faz o barro de novo, aí faz o vaso novo, aí fala, agora sim você pode ir para o Atos 2. Para chegar na descida do Espírito Santo no Atos 2, para chegar no Pentecoste, primeiro tem que fazer um vaso novo. Primeiro tem que consertar o altar. E quando essa campanha fala de Atos 2, Deus tocou no meu coração. E Deus estava falando comigo que existem muitas pessoas que não têm esse cuidado de se preparar, não têm esse cuidado de orar, jejuar, a leitura da palavra de Deus. Não tem o cuidado de fugir da aparência do mal. Se eu sei que naquela rua ali do lado esquerdo, o pecado está lá naquela rua, eu vou pela rua direita. Por quê? Você está fugindo da aparência do mal. Nós não somos pessoas super poderosas. Nós não somos anjos, arcanjos. Nós somos ser humano. Então nós temos que fugir da aparência do mal para a gente chegar no Atos 2, na descida do Espírito Santo. Então, diante disso, eu lembro das passagens da Bíblia que fala justamente sobre isso, de todo esse processo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala dos processos que nós temos que passar. A Bíblia fala de tudo aquilo que nós vamos enfrentar. E o versículo que nós lemos, Mateus capítulo 26, versículo 52, ele fala sobre Pedro. E Pedro, ele era um homem de Deus? Sim. Pedro orava? Sim. Pedro jejuava? Sim. Pedro estudava a palavra de Deus? Sim. Só que Pedro, ele era nervoso. Por isso que nós lemos aqui, Jesus falando para Pedro, Pedro, guarda a espada. Jesus sabia que Pedro era homem de Deus, que ele orava, jejuava, lia a Bíblia.
Só que aí Jesus falou para ele: Pedro, guarda a espada. Diante disso, meus amados irmãos, eu quero dizer o tema da mensagem nessa noite. O tema da mensagem é: guarde a espada e confia em Deus. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Guarde a espada e confia em Deus. Deus nessa noite está dizendo para você, meu irmão, minha irmã: guarde a espada e confia em Deus. Não confia na espada, não confia na arma, não confia na força do seu braço. Guarde a espada e confia em Deus. Santo é o teu nome, Senhor da glória. Aleluia, Deus. Jesus, ele estava no jardim, junto com os seus discípulos. E aí veio os soldados para prender Jesus. Os soldados chegaram, só que Jesus, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Jesus sabia que ele seria preso. Jesus sabia que eles iam judiar de Jesus. Jesus sabia que ele ia sofrer. Jesus sabia que eles iam crucificar Jesus. Jesus sabia de tudo. É Deus poderoso, Jesus, aleluia. E o interessante é que Jesus não fugiu. Mesmo sabendo de todos os problemas que ele ia passar, Jesus não fugiu. Ele ficou ali no jardim. Os soldados vieram. E foi nesse momento que os soldados chegaram, que quando Pedro viu os soldados chegando, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Aí Jesus, vendo aquela cena, Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus falou: Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. Jesus sabia de tudo. Jesus: guarda a espada, Pedro. Quem fere com espada morrerá. Guarda a espada. Então nessa noite, Deus já está falando contigo da seguinte maneira: vai vir problemas, vai vir luta, vai vir, mas não fuja dos problemas. Não fuja, não desista, não joga tudo para o alto e fala: eu vou embora, eu estou cansado, eu estou cansada, eu vou sumir, eu não aguento mais. Jesus, ele sabia de tudo que ele ia passar, mas ele não fugiu, ele entregou tudo nas mãos de Deus. É isso que você tem que fazer: entrega tudo na mão de Deus. Entrega os seus problemas na mão de Deus. A luta está difícil, entrega na mão de Deus. Esse problema você não consegue resolver, entrega na mão de Deus. Entrega tudo na mão de Deus. Faça como Jesus fez. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, aleluia. Depois que Jesus pediu para Pedro guardar a espada, ele colou a orelha do soldado. Ele pegou a orelha que Pedro cortou, pegou a orelha do chão, colocou no lugar e colou a orelha do soldado. É Deus poderoso, Senhor da glória. Naquele momento, os soldados ficaram espantados. Os soldados ficaram espantados com aquele milagre que Jesus colocou a orelha e colou milagrosamente. Foi aí que Judas chegou. Judas tinha combinado e Judas já tinha vendido Jesus. Judas tinha traído Jesus. E Judas já tinha combinado: olha, o homem que eu beijar no rosto é Jesus. Naquele momento, Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo. E aí os soldados que tinham alguma dúvida falaram: é aquele. Prenderam Jesus. Quando eles prenderam Jesus, Jesus simplesmente olhou para Judas. E o olhar de Jesus, quando Jesus olhou para Judas, aquele olhar penetrou dentro de Judas, penetrou nos nervos, no sangue, nos músculos, na carne, na alma, no espírito. Jesus olhou para Judas e aquele olhar foi um olhar fulminante. Um olhar fulminante. Já viu quando o irmão é ciumento ou a irmã é ciumenta?
E aí o irmão olha para a esposa assim com aquele olhar. Só de olhar, a esposa já sabe, ixi, meu marido está com ciúme. E vice-versa. Só quando a esposa olha para o marido fala, meu Deus, ela está com ciúme. Da mesma forma, acontece quando o pai e a mãe olham para a criança e a criança está fazendo alguma coisa errada. Só de olhar, a criança já fala, meu Deus, quando chegar em casa... Poderoso Deus, aleluia. Imagina o olhar de Jesus olhando para Judas. Judas, você me traiu, Judas, você era meu amigo. Eu te dei colo, eu te dei conselhos, eu te ajudei, Judas, e você me traiu. Imagina o olhar de Jesus olhando para Judas. Glória a Deus, eu creio. Aí Judas acabou fazendo aquilo que não era para fazer. Ele foi, se enforcou e tirou a própria vida. Se Judas tivesse colocado a cara no pó, se Judas tivesse pedido perdão a Deus, ele tinha alcançado. Se ele tivesse se arrependido do fundo do coração, se ele tivesse se arrependido do fundo da alma, Deus ia perdoar ele. Mas ele tirou a própria vida. Nessa noite, Deus está olhando para você. Nesta noite fria, o olhar de Jesus está sobre você. O olhar de Jesus está sobre essa igreja. Jesus está olhando para nós hoje. E aí a pergunta que fica, o que Jesus está vendo quando ele olha para nós? O que Jesus está vendo quando o olhar de Jesus é direcionado para a nossa vida? Será que nós estamos na posição? Será que nós estamos fugindo da aparência do mal? Que nessa noite você possa melhorar. Que nessa noite você possa evoluir. Que você possa crescer. E cada vez mais se achegar aos pés do Senhor. Cada vez mais buscar a Deus. Cada vez mais fazer a obra do Senhor. Para quando Jesus olhar para você, você não ter dúvida nenhuma. E falar, eu sei que Jesus, Ele está vendo que eu estou me dedicando. Que eu estou me esforçando. Que eu estou me arrependendo. Os soldados, eles disseram assim, viemos buscar a Jesus. Quando Jesus falou, sou eu, todos caíram no chão. Todos os soldados caíram no chão. O poder, a unção, a força de Jesus era tanto que Jesus falou, sou eu. Quando Jesus falou, sou eu, eles caíram no chão. Porque, imagina só uma coisa. Quando nós, até o mais fraco irmão da igreja, a mais fraca irmã da igreja, coloca a mão na cabeça de uma pessoa endemoniada e fala, sai em nome de Jesus, observe que é o irmão mais fraco, é a irmã mais fraca da igreja. E quando ela coloca a mão na cabeça do endemoniado e fala, sai em nome de Jesus, o demônio sai. Porque é o irmão mais fraco, a irmã mais fraca. Imagina o próprio Jesus falando o nome dele. Sou eu. Sou eu. Quando Jesus falou, sou eu, os soldados caíram no chão. De tanto poder. Deus fiel. Aleluia, Deus. Glória. O próprio Jesus falando o nome dele. E nessa noite Deus está falando para você. Você que entrou aqui por essas portas hoje, eu não sei qual é o problema que você está passando dentro do teu lar, eu não sei qual é o problema que você está passando na sua família, mas Deus está dizendo para você, o eu sou vai tomar uma providência dentro do teu lar. O eu sou está aqui hoje. Foi o eu sou que trouxe você aqui para dizer que você vai. Hoje Deus vai levantar a bandeira da vitória. E Jesus colou a orelha de Malco. Jesus colou a orelha daquele soldado chamado Malco, porque aquele soldado, ele tinha o sonho de ser sacerdote. E dizem os estudiosos que o sacerdote não podia faltar nada. Como é que o sacerdote seria sacerdote faltando uma orelha?
Jesus sabia do sonho de Malco. Oh, Deus. Quando Pedro cortou a orelha, Jesus falou: não vamos destruir o sonho de Malco. Pegou a orelha e colou. Quando Jesus colou a orelha de Malco, Jesus estava dizendo para aquele soldado: estou restaurando os teus sonhos. Estou ressuscitando os teus sonhos. E com você não é diferente. Receba essa palavra da parte de Deus. Deus está mandando você voltar a sonhar. Volte a sonhar, minha irmã. Volte a sonhar, meu irmão. Deus está ressuscitando os teus sonhos. Deus está mandando vocês voltar a sonhar. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Deus está ressuscitando os teus sonhos. Aí, Pedro ainda perguntou assim, depois que Jesus falou para ele: Pedro, guarda a espada, Pedro. Pedro falou para Jesus: mestre, vamos enfrentá-los? Jesus falou: Pedro, a palavra tem que se cumprir. Se eu quisesse, eu falaria com o Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos. Poderoso Deus, aleluia. 12 legiões de anjos que acabaria com todos esses soldados aqui. Mas para cumprir a palavra, para cumprir as escrituras, para que a humanidade viesse a ser salva, eu tenho que cumprir o meu chamado. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Se eu quisesse, eu falava com o Pai e vinha 12 legiões de anjos. É muito anjo. É muito anjo. Deus, poderoso Senhor. Uma legião é mais de 1.000 soldados. É muito anjo. 6.000 soldados. Uma legião, 6.000 soldados. É muito anjo. É muito anjo. Se o nome de Jesus já é poderoso, o nome de Jesus já é poderoso. Imagina o nome de Jesus, Jesus mais 12 legiões. É muito. Poderoso Jesus, aleluia. Verdade, Jesus. Então há momentos na nossa vida Glória, Senhor. que é para a gente não lutar com as nossas forças, mas esperar e colocar nas mãos de Deus. Eu creio, Jesus. Porque se a gente for lutar com as nossas forças, só vai piorar. É, Jesus. Poderoso Jesus. Só vai piorar. Tinha um vizinho meu, olha, escuta só, um vizinho meu, cachorro da rua, né? Tem uns vizinhos que soltam os cachorros, o cachorro vai e faz sujeira na porta da casa da gente. Aí, eu percebia que esse vizinho, ele pegava a sujeira se os cachorros da rua faziam, e colocava na porta da minha casa. Falei, meu Deus, esse vizinho aí tá igual os filisteus, né? Gadareno, Jebuseu, Amorreu, querendo afrontar o povo de Israel. Falei, meu Deus, esse vizinho aí tá endemoniado. Naquele momento, eu pensei em resolver com o meu braço. Ficar nervoso, puxar a espada igual Pedro, né? Chegar lá e falar um monte para ele. Mas aí Deus tocou no meu coração, falou, respira fundo, conta até 10, toma um suquinho de maracujá, calma. Aí eu cheguei lá e falei, ô vizinho, tudo bom? Bom dia, vizinho. Ô vizinho, os cachorros fazem sujeira, né? É fogo, né, vizinho? Então, mas eu vou pedir uma gentileza pro vizinho. Quando o vizinho limpar a sujeira dos cachorros, não põe na frente do meu portão, não. Eu passo com o carro aí, suja tudo o pneu, né? A gente pisa tal. Tá bom, vizinho? Eu percebi que o vizinho às vezes dá uma varridinha para cá, né? Mas esses cachorros é fogo, né? Mas que Deus te abençoe, tá bom? Nunca mais ele varreu a sujeira do cachorro para a porta da minha casa. Por quê? Eu entreguei na mão de Deus. Eu não resolvi com a força dos meus braços. Eu pedi para Deus ir na frente e Deus resolveu da forma melhor. Porque quando a gente vai resolver do nosso jeito, a gente acaba complicando. A gente acaba complicando cada vez mais e vira uma bola de neve. Então Deus está falando contigo, coloca na mão de Deus, coloca na mão de Deus.
Não puxa a espada, não puxa a espada para o seu vizinho, não puxa a espada para o seu patrão, não puxa a espada lá no seu trabalho, não, coloca na mão de Deus, que Deus vai resolver, coloca na mão de Deus, que Deus sabe resolver da forma certa. Aleluia, Deus, glória, aleluia, e naquele momento, quando prenderam Jesus pensou nos discípulos. Jesus falou assim: vocês querem me prender? É a mim que vocês querem. Deixa os discípulos irem embora. É a mim que vocês querem. Deixa os discípulos ir embora. E aí os soldados deixaram os discípulos ir embora. Mesmo naquele momento de dor, de sofrimento, Jesus pensou nos seus amigos e pediu para libertá-los. Nessa noite Deus está falando contigo. É necessário você parar de pensar em você e começar a pensar nos seus amigos, a pensar na tua família, a pensar naqueles que tão de perto te rodeia. Não ora só para você, ora pelos teus amigos, ora pelos teus vizinhos, ora por aqueles que estão de perto, que te rodeia, ora pelo seu colega de trabalho, ora por todos que convivem com você. Não pense só em você, mas pense nos seus amigos. Pensa nos seus amigos, interceda, coloca na mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi preso, crucificaram Jesus, chicotearam suas costas, cravaram uma lança no seu peito. Jesus sofreu dor. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. O sofrimento foi grande. Ele morreu na cruz por mim e por você. Por isso que nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus. E Deus está falando com você: valorize o sacrifício de Jesus. Receba essa palavra nessa noite, guarda no teu coração, valoriza o sacrifício que Jesus fez na cruz, valoriza todo o sofrimento de Jesus. Se desvia do mal, se desvia do pecado, se dedica mais na obra do Senhor, busque mais intimidade com Deus, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, valorize o sacrifício que Jesus fez por você. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Sim, Jesus está vivo para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde a espada e confia em Deus. Fica com essa palavra. Se eu falar mais alguma coisa, vai ser de mim. Deus falou até aqui. Fica com essa palavra, guarda no seu coração. Guarde a espada e confia em Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. E as palmas bem fortes. Bate palma para Jesus. As palmas bem fortes. Guarde a espada e confia em Deus. Guarde a espada e confia em Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.